Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa lição e agradeço desde já o convite do nosso coordenador, o evangelista Rudinei, Canoas Norte. E estamos aqui para compartilhar com os irmãos a lição de número 7, que tem o título A Sutileza da Relativização da Bíblia. Nós estamos aprendendo nesse trimestre sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Então, irmãos, nessa lição de número 7, é mais uma sutileza, um levante do inimigo contra a palavra do Senhor, a revelação escrita de Deus. Então, nós estamos aqui para aprender mais um pouquinho como não cair nessa sutileza do inimigo que aos pouquinhos ela vai adentrando nos templos, né, irmãos, com teologias errôneas, com mestres que ficam em cima do muro, não se posicionam, vão aceitando as imposições deste mundo. Então, estamos aqui para aprender mais um pouquinho a não cair nesse engodo do inimigo. Nosso texto áureo diz o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E a verdade prática diz o seguinte: a Bíblia é inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. A Bíblia é inspirada porque foi Deus que usou aqueles homens, aqueles escritores da palavra de Deus. Eles escreveram à base da inspiração de Deus. Por isso ela é inerrante. Por isso ela é infalível. E aos ataques desse mundo contemporâneo que nós estamos vivendo, esses ataques não são contra aqueles escritores, mas sim um levante do inimigo contra o autor das Sagradas Escrituras, que é Deus. Por isso não podemos relativizá-la jamais. Nossa leitura em classe, que se encontra na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então Paulo aqui está alertando a Timóteo. Timóteo, permanece naquilo que tu aprendeu comigo. Tu sabes o que eu te ensinei, tu sabes o verdadeiro caminho, tu sabes a verdade. Não te afaste dela. Essa palavra inspirada por Deus, ela é apta para ensinar. Ela é apta para redarguir, para alertar. E para instruir em justiça. E também para corrigir. Então, Paulo aqui enfatiza isso a Timóteo, que permaneça nesse ensino. Pegue essa palavra pela mão, que ela vai te conduzir ao caminho, vai te conduzir ao perfeito lugar que é a salvação. Então nós sabemos que não é novidade que a Bíblia sempre sofreu ataques, irmãos. A Bíblia sempre sofreu, desde o primeiro século, ela vem sofrendo ataques, tentativas de desacreditar a Bíblia. Até mesmo foi abolida muitas vezes da sociedade. As táticas foram muitas vezes exemplares, foram queimados. Nós sabemos
das histórias, das etapas que muitas vezes se levantaram contra a Bíblia, a palavra escrita do Senhor, e muitos reinos, muitos reis acabaram queimando os únicos exemplares que tinham na época. Mas sempre Deus teve um escape, sempre soube. Nós sabemos das escrituras que foram encontradas de anos, milênios, agora no Mar Morto, onde foi encontrado vários manuscritos antigos ali do Antigo Testamento, em perfeitas condições, que já estava se levantando uns críticos dizendo que o livro de Isaías era obsoleto, que não era bem, não estava bem claro, mas foi encontrado ali vários manuscritos em perfeitas condições, manuscritos milenares, e os mais bem conservados eram do profeta Isaías. Então, apesar dos levantes do inimigo para destruir a palavra revelada escrita de Deus, Deus sempre manteve as suas estratégias escondidas do inimigo. Enfim, em diferentes momentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. E hoje não é diferente, irmãos. Nós estamos passando por essas sutilezas contra a palavra de Deus, ataques do inimigo. Há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Há muitos teólogos, até muitos pastores que chegou no ápice do seu objetivo, da sua vida ministerial, e agora está colocando em dúvida a veracidade da palavra de Deus. Então, nós estamos passando por um momento obscuro. Nós podemos perceber que a todo momento há um ataque contra a igreja, um ataque contra as Escrituras de Deus. Mas Deus sempre usa algum outro pastor para alertar, como essas lições que eu tenho acompanhado como professor de EBD nesses 3 trimestres, estamos no 3º agora deste ano, todas as revistas com assuntos muito pertinentes e que estão em voga, que precisam ser levados para a igreja. Então são assuntos pontuais, polêmicos, mas que devemos compartilhar com o corpo de Cristo. Assuntos que nós devemos expressar a opinião, que são os princípios do cristão. Nós temos que nos posicionar. Amém? E essa revista é oportuna. Tem assuntos aqui que vai nos alertar e vai até inspirar pessoas a se aprofundar ainda mais nos assuntos para alertar as igrejas, com certeza. Então, a Bíblia, nosso primeiro tópico diz assim: a Bíblia e o espírito desta era. A desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas a sua herança cultural, mas sobretudo o seu conjunto de valores ético, moral e espiritual. Então, o apóstolo Paulo escreve em Romanos, irmão, capítulo 12, que nós não nos conformamos com as coisas do sistema deste mundo. Não nos conformeis com as coisas deste mundo, mas renovai-vos, nosso pensamento nas coisas agradáveis de Deus, buscai o conhecimento. Então, Paulo afirma que nós não podemos nos conformar com este mundo. É uma nova forma de pensar e agir diferente daquele que estávamos habituados a enxergar. Consequência disso tudo é relativização das Escrituras.
O relativismo, o que é o relativismo? Significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Então, o que acontece? Muitas pessoas que leem a palavra, muitos teólogos, já estão tendo uma nova interpretação daquilo que está escrito. Já não estão entendendo, já o Espírito Santo já não faz mais parte dessa pessoa, dessa vida, desse ministério. Então já começa a levantar dúvidas do que ele estava lendo, do que ele aprendeu. Mas Paulo afirma e enfatiza em Romanos 12:2 que não podemos nos conformar com as coisas, com o sistema mundano. O mundo não pode nos influenciar. Nós que temos que influenciar o mundo. Mas nesse momento que nós estamos passando com esse ativismo, o relativismo, querendo entrar dentro da igreja, impondo a maneira de adorar a Deus, isso vai sufocando a igreja, vai sufocando, ainda mais se a igreja não é instruída com esses elevantes, com essas ideologias do mundo, querendo abafar a igreja agora. Por isso, nós não devemos nos calar, não devemos nos conformar com o sistema mundano. Nós devemos influenciar o mundo, nos posicionar com os princípios da igreja, os princípios cristãos, que é a base de tudo. Então, esse relativismo depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Então, esses teólogos que hoje em dia estão se levantando, da teologia liberal, irmãos, que tudo pode, que venha como está e permaneça, Deus é amor. Deus é amor, Ele acolhe a todos, mas como Jesus, como aquela conversa de Jesus e Nicodemos. Nicodemos pediu para Jesus: o que devo fazer para conquistar a vida eterna? E Jesus falou: olha, Nicodemos, para chegar lá tu precisa nascer de novo. Então há aquela conversa de Nicodemos com Jesus, e Jesus explica, irmãos, é a forma mais simples de entender que não é de qualquer maneira, precisa se refazer. Se estava praticando coisas erradas, vai ter que parar. Se vivia uma outra vida no mundo, com o sistema mundano, ele vai ter que dar um tempo para isso. Vai ter que ter estancado essa maneira errônea de viver. Então Jesus fala para Nicodemos: necessita tu nascer de novo, Nicodemos. Novo homem. Novo homem. Imagina, irmãos, a partir do zero, zerar essa vida. É esse encontro, quando nós temos com Cristo, a conversão em Cristo gera uma nova vida. É isso que Jesus queria dizer para Nicodemos. Nicodemos não entendeu muito na hora ali. Ele começou a ligar o mundo biológico, e Jesus está falando no âmbito espiritual. Paulo também fala que a Bíblia, os naturais, não compreende a palavra de Deus naturalmente, porque ela foi escrita, inspirada espiritualmente. Deus usou os escritores através do seu Espírito Santo. Então, um homem natural não vai compreender, vai ler a palavra e não vai compreender o que está escrito. Por isso que eles estão querendo mudar isso. O que está escrito não é aquilo que está escrito, é o que eu entendo que está escrito. É isso, é essa teologia liberal. Então Jesus, lá em Hebreus 13, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para todo sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E a sua palavra inspirada, infalível e inerrante é a mesma. Ela é infalível. Ela é a mesma era ontem, hoje e é para todo sempre. Não é um sistema que vai se levantar agora que vai ser mudado, vai ter uma releitura da palavra como eles querem, uma releitura da Bíblia, que o que está escrito ali não é o que realmente está, precisa de uma releitura, mas nós sabemos que não,
Nós sabemos que ela é a mesma ontem, hoje e é para todo sempre. O segundo tópico diz o seguinte: a Bíblia e o politicamente correto. A criação de uma narrativa. Desconstruídos os fundamentos que poderá fazer o justo. Salmo 11, versículo 13 diz assim: desconstruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Essa pergunta do salmista ecoa nos nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados e destruídos, irmãos. Os fundamentos, a base cristã, está a todo momento sendo atacada nos seus princípios, nos seus pilares. A família está toda hora sendo bombardeada, o casamento está sendo relativizado. Também nós já falamos sobre isso em umas lições passadas, sobre o casamento. A relativização do casamento, a sutileza do inimigo que está atacando a família, o casamento. Para o mundo isso é tudo normal, mas para o cristão que busca a Deus, que nem o apóstolo Paulo fala agora para Timóteo, se pega nisto, tu porém que permanece naquilo que aprendeste. Então, Cristo está falando para a sua igreja nesses últimos dias: permanece naquilo que tu aprendeu, não seja influenciado pelo sistema mundano. É isso que o cristão tem que estar em mente nesses últimos dias da volta de Cristo. É a mente em Cristo, é a mente de Cristo. É sendo exemplo, imitadores de Cristo, como Paulo fala: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então a igreja tem que ser um exemplo, irmãos. Não ser influenciado por esse sistema mundano que a todo momento está atacando a igreja. A todo momento está atacando os pilares, a base da igreja, que é a família, em primeiro lugar, irmãos. Nós sabemos que a família, destruindo a família, eles falam a todo momento que eles querem mesmo destruir a família, porque sabem que destruindo a família, destrói a sociedade, destrói a comunidade, destrói a vida de muitas famílias, de muitas pessoas. Então, essa narrativa do politicamente correto trata-se de uma narrativa ardilosamente construída para o fim de destruir os valores cristãos e substituí-lo por outros. Dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer que é certo e errado. Para esse modelo está correto se fazer aborto e proibir a leitura bíblica em espaços públicos. Muitos lugares já não podemos mais fazer culto no ar livre, porque incomoda as pessoas. Eles falam que não são obrigados a ouvir a palavra, que eles não têm interesse e muitas vezes são denunciados por perturbação de ordem pública, irmãos. Mas a gente sabe que muitas vezes eles ficam com as suas festas até altas horas e nada se pode fazer. Tu pode ligar denunciando, nada acontece. Mas agora, no momento que nós vamos falar a palavra de Deus em espaços públicos, nós somos errados, nós estamos perturbando a ordem. Mas Deus nos dá força e nos dá coragem para conseguir não ser influenciado por essas pessoas, não atacar, não agir com violência. Então, irmãos, o segundo ponto diz assim, a criminalização da opinião. Então, a nossa opinião, só de não concordar com esse mundo, nós já somos atacados, nós já somos chamados de genocida. Só de não concordar com o pensamento deles, nós somos chamados de fascistas, de homofóbicos, nós temos discursos de ódio. Mas não, irmãos, simplesmente nós não concordamos com esse sistema mundano. Simplesmente por nós nos posicionar contra as coisas erradas, contra a perversidão, contra a prostituição, nós já somos chamados de genocida. Somos criminalizados, somos censurados, irmãos, é a palavra. Somos cancelados. Tem muitos canais na mídia de cristãos que foram cancelados, literalmente, foram bloqueados, tirados do ar por se posicionar a favor da família,
a posicionar contra as coisas erradas deste mundo, a se posicionar contra o aborto, a posicionar contra o homossexualismo, a posicionar contra a verdade, contra a família, a favor da família, simplesmente foram cancelados, tirados do ar. É uma ditadura, irmãos, isso, ditadura online, uma ditadura virtual. Somos execrados da vida pública por nos posicionar pela verdade. Então, irmãos, o cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. No mundo todo, vemos sites cristãos conservadores, que, como eu comentei, sendo censurados e banidos. Então, todos aqueles sites que se posicionam pela verdade são banidos. Essa é uma criminalização da opinião. Terceiro ponto, vamos falar sobre a Bíblia e o outro evangelho. Uma nova metodologia dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto. É o que acontece, irmão? É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O que é isso? O autor bíblico deixa de ter importância. Olha só, o leitor, o autor da Bíblia deixa de ter importância. Agora o importante é o leitor. Então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho. E Paulo fala em Gálatas, né, irmãos, no capítulo 1, versículo 9, que venha um anjo, que desça um anjo do céu que fale outro evangelho que não for esse de salvação, de remissão dos pecados, de salvação em Cristo Jesus. Se não for esse evangelho, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Então, o que está acontecendo? Eles estão inventando essa teologia liberal que está indo contra o entendimento do leitor. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho. Também possui suas próprias teologias. Todo texto bíblico passa por uma nova ressignificação, uma releitura da Bíblia. Eles querem uma releitura para acomodar os seus anseios, os seus pensamentos pecaminosos, as suas inclinações, o evangelho social. Dentro do contexto do evangelho, o velho marxismo ganha uma nova roupagem, irmãos. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir das perspectivas da denominada teologia inclusiva. Então, são sutilezas, irmãos, que até próprios teólogos evangélicos estão caindo nessa errônea ensino de ser inclusivo, mas a gente sabe que a Bíblia é totalmente contrária a essa prática do homossexualismo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura pública de muitos cristãos que estão sofrendo. Então, a gente sabe, irmãos, que no momento que a igreja se levanta, que uma igreja séria, que não está ali somente para amaciar, para aquele amor fingido, venha como está e permaneça, não. O que adianta, irmão, nós perder o tempo, ganhar uma alma, mas sabemos que ela não vai chegar ao céu, porque estamos falando um evangelho errado para ela, estamos pregando um evangelho pirata, um evangelho falso, não é o verdadeiro. Qual o verdadeiro, irmãos? Que haja uma transformação. Essa vida tem que passar por uma transformação, como Jesus falou para Nicodemos. Necessita nascer de novo. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram. Vida nova, metanoia, pensamentos novos, pensamentos de vida eterna. É isso que o verdadeiro evangelho tem que estar presente. Pensamento de vida eterna. Não um pensamento de ficar aqui agora somente para
cultivar novas amizades, cultivar uma conversão sem machucar. Não podemos falar palavras pesadas, porque senão vamos perder um membro ou outro. O que adianta se não falarmos a verdade e ela se perder? Então, a Bíblia, no último tópico, irmãos, a Bíblia sempre atual palavra de Deus. Então, a palavra revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é o texto antigo com uma mensagem atual. Então, a palavra de Deus é sempre atual. A palavra é sempre atual, como nós lemos ali em Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e é para todo sempre. E a palavra de Deus revelada para nós é o texto, é a mensagem antiga, é o texto antigo com a mensagem atual. É isso que nós temos que ter em mente. Não interessa o que o mundo vai dizer, que somos retrógrados, que estamos ultrapassados, que a Bíblia precisa de uma releitura. Não. O cristão verdadeiro não dá ouvido ao sistema mundano. O cristão verdadeiro está firmado na rocha que é Cristo. O cristão verdadeiro não se deixa ser influenciado lá no colégio. O cristão verdadeiro não se deixa ser influenciado lá na faculdade, lá no seu emprego, por nenhuma modinha do mundo. Mas sim, ele influencia com a sua moral, com a sua ética, com seus bons costumes, o exemplo, com o testemunho. Não precisa muitas vezes falarmos, só o nosso testemunho já as pessoas notam que somos diferentes, agimos diferente. Então, para encerrarmos, a Bíblia não precisa de nenhum ajuste. Essa cultura contemporânea deve ser rejeitada e vista como uma heresia. Então, todos aqueles teólogos hereges que começam a se levantar, que a Bíblia tem que haver uma releitura, nós já temos que rechaçar eles e rejeitar essa conversa, porque é uma heresia. E a Bíblia e essa revista está sendo bem clara para nós. Não devemos nos enganar, porque o apóstolo Paulo fala também que nos últimos dias se levantariam falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, irmãos, teólogos, homens estudados, que nos enganariam até os fiéis, até os crentes que estão ali há anos dentro da igreja. Aí começa a sutileza do inimigo entrar, e se não estivermos apercebidos, não estivermos atentos, vamos cair nesse engodo, porque a Bíblia nunca pode ser ajustada. A mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Aquele que pensa que a Bíblia tem que ser ajustada tem uma mentalidade e uma cultura caída e, portanto, estão afastados de Deus. Os pregadores que levantarem essa bandeira apóstata, na verdade, deve ser visto como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônio. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Então, muitos teólogos se levantam, irmãos, formando uma nova teologia para quê? Para arrebatar pessoas com seus mesmos pensamentos. Pessoas que pensam igual a eles. E nós devemos rechaçar isso. Em Tiago, irmãos, capítulo 1 e versículo 14, diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, é do pensamento, do coração do homem que sai todo engano, toda prostituição, toda perversidade, está no coração do homem. Está no coração daqueles que pensam contrário a Deus, que se alimentam com o lixo deste mundo. Mas Deus, ainda há bem que nós temos a palavra de Deus, que é infalível, ela é inerrante, é inspirada. E como lemos que o apóstolo escreveu para Timóteo,
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Nós temos que permanecer. É o que permanecer até o fim será salvo, Jesus falou. É o que permanecer até o fim. Esse receberá o galardão, a coroa de vida eterna. É o que permanecer. Então nós temos que permanecer até o fim. Nós temos que levar a palavra de Deus. Temos que nos posicionar. Temos que ter a garantia de não nos corromper. E como conseguiremos isso? É estudando e se aprofundando na palavra, é buscando o conhecimento de Deus. Então a Escritura de Deus, terminando o quarto tópico, é a palavra inspirada de Deus, é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem de Deus e por Ele foi inspirada. O apóstolo Paulo disse que toda Escritura é inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina e outras literaturas não. Nós temos que ter essa certeza no coração, que a palavra de Deus, a Escritura é inspirada por Deus. Nenhum livro secular foi escrito por Deus. Pode ter ali uma inspiração de Deus para escrever, o autor, o escritor que escreveu algum livro da teologia, algum livro que acrescente, mas não foi um livro, a palavra realmente como a Bíblia inspirada, Deus usando homens para trazer a sua revelação escrita aqui na terra. Não é a mesma coisa. Então, por isso, ela não pode ser resignificada, não pode haver uma releitura, não pode ser atualizada a palavra de Deus. Ela é a mesma ontem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é para todo sempre. Amém, meus queridos irmãos? Espero que tenha sido objetivo nessa lição. Aprendemos cada dia mais com o Senhor, mas não devemos deixar essas sutilezas que se levantarem contra a igreja do Senhor. Não devemos deixar essas sutilezas entrar na base do cristão, que é a família, destruição da família, do casamento, essas ideologias de gênero, como aprendemos essa semana foi na escola dominical também, as ideologias contrárias ao gênero, irmãos. Nós temos que se levantar. Lá em Gênesis, sabemos muito bem que Deus fez o homem e a mulher, o macho e a fêmea, e nada mais. Mas querem embutir na igreja, levantando sutilezas para que a igreja aceite o casamento homoafetivo. Mas estamos aqui como um sacerdote de Deus para defender o Evangelho de Cristo, para defender os princípios do cristão. Temos que levantar essa bandeira, temos que nos posicionar nesses últimos dias para a volta de Cristo e nos defendermos desses ataques contra a igreja de Cristo. A sutileza de Satanás nesses últimos dias vão se levantar cada vez mais. Estamos numa época de eleições. Nós temos que rever bem os nossos representantes, quais os seus princípios, o que eles defendem. Será que vão defender os princípios do cristão lá onde eles vão? Lá para o cargo que vão conquistar? Será que vai defender? Nós temos que avaliar isso. Nós temos que nos posicionar em nome de Jesus, para não sermos surpreendidos, né, irmãos? Daqui a pouco não podemos falar do Evangelho de Cristo, sermos censurados, como muitos países já são, que não podem falar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, encerrando essa lição, eu quero agradecer o convite do evangelista irmão Rudinei e fico à disposição dos irmãos. Até a próxima oportunidade. A paz do Senhor.